Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre doença de Crohn, tá? Então, se você tem casos semelhantes aí no seu consultório, esse caso pode te ajudar. Ou se você não tem também, é bom sempre aprender um pouquinho mais, né? Para que quando chegar algum paciente com essa patologia, você consiga ajudar ele da melhor forma. Lembrando que dentro da medicina chinesa, né, a patologia pouco importa, né? O que nós avaliamos e que faz a grande diferença são os desequilíbrios energéticos e os desequilíbrios emocionais por trás. Então já sejam muito bem-vindos. Quem for chegando aí, compartilhe essa live aí com todos os seus colegas. Eu vou fixar o tema aqui para nós começarmos, tá? Café com Acupuntura. Vai ser uma aula incrível. Doença de Crohn. Isso. Fixado. Perfeito. Maravilha. Sejam muito bem-vindos. Estou vendo um monte de carinhas novas por aí. Sejam sempre muito bem-vindos, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui pra gente falar um pouquinho mais a respeito dessa patologia, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem ir mandando também, tá? O importante é a gente fazer um debate de alto nível aqui para que possa, pelo menos, ajudar um pouquinho vocês aí, cada um de vocês, nas necessidades dos atendimentos de vocês. Lembrando, né? Quem for de São Paulo, dias 22 e 23 de julho, estaremos com a imersão do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, tá? Se você tem interesse em fazer parte dessa imersão, me chame no direct que estamos nas últimas vagas. E para quem for de Goiânia e região, tá? Vamos ter uma turma também presencial aqui em Goiânia com um número bastante reduzido. Acho que eu tenho 5 vagas. Então, se você for de Goiânia e região e quiser fazer também a imersão aqui em Goiânia, tá? Me chame no direct pra gente organizar essas vagas, tá? Porque só tenho mais 5 vagas para Goiânia também, tá? Nem divulguei e já tem um número de inscritos. Perfeito? Então vamos lá. Nossa paciente hoje é uma paciente do sexo feminino. Opa, masculino, né? Ô, Fernanda, confirma aí. É homem ou mulher? Eu coloquei M aqui e agora eu não sei se é homem ou se é mulher. Acho que é mulher mesmo. Do sexo feminino, 41 anos de idade, tá? 41 anos de idade. Exatamente, com doença de Crohn. É feminino mesmo, tá vendo, né? Eu anoto e depois eu esqueço. Obrigado, Fernanda. Então, paciente do sexo feminino, 41 anos de idade, com doença de Crohn, diagnosticada há 2 anos, tá? Crohn diagnosticado há 2 anos. Alguns fatos interessantes, né? Tem evacuações de fezes amolecidas, né, com diarreia, mais ou menos 6 vezes por dia, tá? 6 vezes por dia. Então, é algo que tem uma alteração muito grande, tá? É uma patologia que gera vários fatores, e eu vou explicar mais a respeito de cada um deles, tá? Mas nós precisamos entender os desequilíbrios dessa paciente, tá? Vamos lá. Paciente extremamente estressada, tá? Tem 2 restaurantes em shopping, então trabalha de segunda a segunda, tá? Então, muito estresse associado, tá? E o estresse pode ser um fator de gatilho para alterações emocionais, que nós vamos ver aqui também, tá? O paciente apresenta ferritina baixa, né? Esses pacientes geralmente têm uma dificuldade de absorção de micronutrientes, né? Então, tem que fazer reposição, né? E às vezes a reposição via oral não é suficiente, às vezes tem que fazer endovenosa. Uma paciente que tem dor no ombro, tá? Dor no ombro, tá? Tem muita tensão muscular, né? É natural, né? Um paciente que trabalha muito estresse, trabalha de segunda a segunda, 2 restaurantes em shoppings que tem uma carga, né, de exigência de trabalho muito grande, né? Relata dormir bem. Olha aqui, parte importante. Relata dormir bem. Aqui eu vou colocar um ponto de interrogação no sono. Sabe por quê?
Porque uma paciente estressada, que tem 2 restaurantes, que trabalha de segunda a segunda, você acha que quando ela deita, ela consegue desligar? Então, possivelmente, a qualidade do sono não é suficiente, tá? Isso nós temos que estar bem atentos, tá? Eu estou estudando muito a respeito do sono, eu estou até pensando em fazer algo voltado para a neurociência do sono com a acupuntura, tá? Então, já estou aqui na minha mente, estou estudando muito a respeito do sono, então acho que vai ser interessante eu trazer um pouquinho dessa neurociência do sono para nós acupunturistas, porque é um ponto de extrema importância, inclusive porque eu falo muito sobre acupuntura na inteligência emocional. Tá? Então eu estou pensando em fazer algo bem legal. Em breve teremos algumas ideias aí. Tá? O paciente não menstrua, tá? Porque ela emenda a cartela de anticoncepcional, toma anticoncepcional direto. Então, ausência de menstruação. Olha só, pontos importantíssimos aqui desse caso. Né? Faz exercício físico 1 vez por semana. Tá? Exercício físico 1 vez por semana. Tá? A gestação da mãe, a mãe era noiva, ficou gestante dela, então não foi planejada. Tá? Relata ter uma infância feliz, começou a trabalhar aos 12 anos de idade, juntamente com os estudos, né? E é muito ansiosa. Perfeito. Então, ó, já vou trazer aqui alguns dados interessantes do caso. Olha só. E vou trazer também a questão, né, da doença de Crohn mesmo, o que ela afeta, como ela afeta, para a gente já pensar a respeito dos desequilíbrios energéticos e emocionais por trás. Tá? Então vamos lá. Ó, paciente com doença de Crohn é uma doença autoimune, né? É uma doença que gera uma infecção crônica que afeta o revestimento do trato gastrointestinal. Tá? Então, ela afeta o intestino grosso, mas ela vem por uma doença autoimune. Tá? Então, olha, de cara, nós já pensamos a respeito, né, do elemento água, do movimento água e do movimento metal. Tá? Isso, a grosso modo, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Tá? Então, ocorre uma desregulação do sistema autoimune, né? Que gera, então, esse processo inflamatório crônico ali na parede do intestino, do trato digestivo. Tá? Como é o tratamento medicamentoso? Então, corticoides, anti-inflamatórios e também imunossupressores. Tá? Imunossupressores. O que causa? Geralmente, muita dor abdominal, disenteria, tá? Perda de peso, muitos gases, tá? Anemia, fadiga crônica, perda do apetite, sangramento, porque esse processo inflamatório pode gerar fissuras e ter sangramentos. Tá? Então, é uma patologia bem complexa, crônica, né? Autoimune, então é patologia difícil de tratar, não é patologia simples. Tá? Não é patologia simples. Lembrando que esse é o tratamento medicamentoso que o médico geralmente faz o tratamento. Essa paciente, ela não toma nenhuma medicação, tá? Então, olha só, todo o processo que envolve, né, a doença de Crohn, tá? Alguns alimentos que devem ser evitados. Isso aqui é importante, né? Porque tem alguns alimentos que irritam também a parede do intestino, então geralmente tem uma piora do quadro, tá? Alimentos que devem ser evitados. Todos à base de cafeína. Então, café, refrigerante à base de cafeína, chá preto, tá? Sementes também pode gerar uma alteração. Verduras cruas e frutas com cascas, mel, açúcar, o sorbitol, o manitol são elementos, né, que prejudicam o intestino. Aveia, chocolate, o álcool e alimentos gordurosos, tá? São os principais alimentos que pioram. Lógico, cada paciente é único, cada paciente ele vai ter uma sensibilidade maior
ou pior, né? Alguns pacientes também têm, né, intolerância ao glúten, intolerância à lactose ou intolerância à frutose, tá? Então, cada paciente é único, cada paciente vai ter uma sensibilidade. Então, nada melhor do que o autoconhecimento para a pessoa saber ali os alimentos que mais prejudicam e devem ser evitados, tá? Então, olha só. Estamos aqui com esse caso, tá? Um caso de doença de Crohn, que ele vem, então, né, por conta de um gatilho, né? O gatilho aqui eu ainda vou falar do físico, tá? Que gera uma alteração da energia ancestral, né? Da energia Jin-Chi. Tá? A energia Jin-Chi da água, então, altera principalmente a captação, né? Começa a gerar um processo inflamatório. Então vamos por parte, né? Um gatilho que gera alteração da energia de Jin-Chi, que gera um processo inflamatório. O processo inflamatório é do fogo. Do fogo. Vou até escrever fogo, senão fica parecendo fígado, né? Do fogo. Tá? Então nós temos já a água, o fogo, tá? E também vamos entrar na terra. Por quê? Porque esse processo inflamatório começa a afetar a parede do trato gastrointestinal. Então, começa a prejudicar a absorção da energia Yin. Então, olha só, diminuição da energia Yin. Então, o paciente geralmente começa a perder o apetite, começa a emagrecer, tem muita evacuação de fezes moles, né? Então, começa a alterar o trato gastrointestinal, começa a afetar a terra e chega até a deficiência da energia Yang também, né, que interfere no metal. Tá? Olha só, quando eu falo que é uma síndrome complexa, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Porque ela pega a base da fisiologia energética. Olha só que interessante, o gatilho é da energia ancestral. Pega um processo inflamatório que afeta o fogo, a energia Yin, a energia Yang, terra e metal. Se o organismo não consegue absorver micronutrientes, né, que vão funcionar como matéria-prima para o sangue, ele também interfere aonde? No sangue, interferindo também na madeira. Vocês conseguiram pegar um pouquinho dessa interferência? E olha, se nós pararmos para analisar a fisiologia energética, mesmo a fisiologia energética básica, tá? Tudo começa onde? No nascimento. Tudo começa no nascimento, né? Quando nós temos a fecundação do espermatozoide do óvulo, nós temos o surgimento, o impulso para uma nova vida. E aqui, então, surge a base da energia da água, do movimento água, da energia Jin-Chi, da energia ancestral. E aí essa energia começa a se desdobrar em meridianos, em energia, tá? Em energia Yang, para circular, para gerar o calor, para formar o esqueleto energético, que gera o movimento. Então, olha, o impulso gera o movimento. Se nós temos o impulso, que é o início, a aceleração, né? A formação da energia, e nós temos energia, é como nós pegarmos um carro e não colocar freio nele, só acelerador. Então, essa energia começa a gerar um movimento. Se ela não tiver freio, ela se perde. Então, ela precisa de um freio. Quem é o freio? A energia Yin, que gera a estabilidade, que vai estabilizar essa energia. Então nós temos o impulso, nós temos o movimento e nós temos o freio, que é a energia Yang. A energia Yin, desculpa, que freia, é a terra, que traz para o centro, certo? E aí depois nós temos então que ter uma troca, um intercâmbio, pegar a energia pura, eliminar a energia impura, pegar o oxigênio, eliminar o CO2, pegar os alimentos, a parte boa dos alimentos, os micronutrientes, e eliminar o bolo fecal. Certo? Então quem faz esse processo? O elemento metal. Ele faz a limpeza. A limpeza energética. E ele faz essa limpeza para manter o organismo com energia pura. E essa energia pura vai ser matéria-prima para formar o sangue, que vai nutrir o organismo. Traz a nutrição. Tanto de oxigênio, quanto de elementos.
microelementos que vão nutrir cada célula. Show? Vocês estão pegando isso aí? Tá fazendo sentido para vocês? Que eu tô misturando a patologia com a fisiologia energética para a gente entender. Para ficar bem claro o processo aqui. Como eu trato esses pacientes com patologias crônicas. Então, olha só, que interessante. Porque aqui nós conseguimos entrar, inclusive, nos padrões de desequilíbrios. Nos padrões de desequilíbrios. Porque se nós temos uma alteração do impulso, nós temos uma insuficiência da energia ancestral. A energia ancestral tem um desgaste. Desgaste da energia ancestral. Se nós temos um processo inflamatório, nós temos um padrão de desequilíbrio de calor. De calor. Se nós temos um processo que altera a estrutura, nós temos uma estagnação de energia. A energia fica estagnada, fica parada, não deixa circular. Tem muito freio, não gera um movimento. Se não gera um movimento, não tem troca. Se não tem troca, não tem limpeza. Deficiência da energia Yang. Se não tem limpeza, o organismo vai ficando contaminado, vai ficando turvo, vai ficando, sujo energeticamente. Sujo energeticamente. E quando ele fica sujo energeticamente, ele não consegue nutrir. Então ele tem uma baixa da nutrição. Ele tem uma irregularidade energética. Nossa! Fomos longe demais aqui nesse caso. Fomos longe demais nesse caso. Por quê? Porque agora nós estamos entendendo que a doença de Crohn, ela tem um padrão de desequilíbrio energético semelhante à da fisiologia energética. Então, olha só. É uma doença autoimune que atrapalha, que consome energia ancestral e atrapalha o impulso energético. É uma patologia que gera processo inflamatório, então gera um excesso de calor. Gera uma deficiência da energia, gerando um aumento da estagnação energética. Então o organismo fica mais estagnado. E gera uma deficiência da energia Yang. E essa deficiência da energia Yang atrapalha a limpeza. Então o organismo não consegue absorver os micronutrientes, elimina muito. Então o que o paciente tem? O paciente tem, então, um processo inflamatório do sistema gastrointestinal. Então ele vai ter perda de apetite, dores abdominais, gases, uma deficiência de absorção de micronutrientes, uma baixa nutrição, uma perda de peso, uma perda de apetite. Tá fazendo sentido isso para vocês? E agora nós podemos ir ainda mais longe. Porque podemos pensar nas emoções. E aqui eu quero falar isso aqui para vocês, que nós estamos falando da fisiologia energética referente à patologia e vou falar dos desequilíbrios emocionais que estão por trás. Mas o que eu quero deixar mais claro aqui para vocês é que cada paciente é único. Cada paciente tem um padrão de desequilíbrio. Não são todos os pacientes com doença de Crohn que vai ter todos esses padrões de desequilíbrios. Ele tende a chegar em todos esses padrões de desequilíbrios. Mas quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo a avaliação, você consegue ver que os padrões de desequilíbrio são menores. E quanto mais tempo nós temos de patologia, maior o número de acometimento. Por isso que esse paciente, nós temos que entender que o tratamento dele não é um tratamento curativo. É um tratamento que você vai, às vezes, fazer para o resto da vida com o seu paciente. Para o resto da vida. Porque se o paciente tem uma patologia crônica, como uma doença de Crohn, que interfere demais na vida dele, que gera todo esse processo de alteração imunológica, alteração, de nutrição energética, e se você consegue reequilibrar esse paciente, e ele consegue manter o tratamento médico, às vezes medicamentoso, se precisar, com acupuntura, melhora da alimentação e atividade física, esse paciente vai ter um salto na sua qualidade de vida gigantesco. Então, a multiprofissionalidade aqui é o que vai fazer a grande diferença.
E a acupuntura vai ajudar muito esse paciente, não só nos desequilíbrios energéticos, mas também nos desequilíbrios emocionais. Por quê? Porque além de tudo isso, nós podemos ter aqui, ó, um comprometimento, né, de medo e insegurança, que acaba atrapalhando o impulso, que acaba dificultando a energia ancestral, que prejudica a qualidade da energia ancestral, gerando o quê? Gerando uma deficiência, uma insuficiência, um consumo da energia ancestral que vai permitir com que o seu paciente tenha uma doença autoimune. Mas ela não é isolada. Por quê? Porque isso também pode vir pela ansiedade. A ansiedade pode vir consumir demais, né, a água. Um excesso de ansiedade consumindo a água gerando a doença autoimune. Então você vai perceber que a fisiologia energética ela parece ser linear, mas as questões emocionais vêm de uma forma através de um gatilho, que é o estresse. Quanto mais estresse essa paciente tem, maior pode ser a alteração emocional, que pode gerar, então, aqui, quadros de ansiedade. Que a paciente já falou que é ansiosa. Pode gerar insegurança e medo. Por quê? Porque é uma paciente que tem uma atividade laboral muito intensa, né? De administração, são 2 restaurantes, né? Lida com pessoas, né? Então, pensa, o coordenar todo esse processo não é fácil. Gera muito estresse, e o estresse é o gatilho para os desequilíbrios emocionais. Isso pode gerar frustrações. Isso pode gerar preocupações. Isso pode gerar tristeza, insatisfação. Percebem? E aqui, ó, para completar aqui, então, ó, preocupação da terra, tristeza e insatisfação do metal e até a frustração e raiva da madeira. Então, o gatilho emocional vai chegar e vai começar os desequilíbrios. Os desequilíbrios. E aí, é isso que eu quero mostrar para vocês, que cada paciente é único. Porque, às vezes, o estresse dessa paciente pode ter gerado uma frustração que aumentou muito a ansiedade, consumiu a água, gerou o gatilho da doença autoimune. Mas outro paciente pode ter chegado pelo estresse que tem gerado muita insatisfação, gerou um processo inflamatório lá no intestino grosso, né, muito calor, que consumiu a água também, gerou um processo inflamatório. Show? Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo pegar? Faz sentido ou não? Porque às vezes a minha mente trabalha um pouco rápido e às vezes eu começo a falar aqui e eu acho que vocês estão entendendo. Mas eu gosto da confirmação. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido? Vocês conseguem ver isso? Isso não é só para doença de Crohn, né? Isso aqui acabou virando uma aula de fisiopatogenia das doenças. Das doenças. Porque esse desequilíbrio emocional gerando um desequilíbrio energético pode gerar uma dor lombar e a pessoa não ter uma doença de Crohn. Essa é a grande diferença. É isso que eu tento mostrar para vocês aqui no Café com Acupuntura e em todo o processo. Certo? Então, qualquer patologia pode vir por essa base. E a doença de Crohn tem essas características. Então, além de tudo isso aqui, ó, a paciente já falou que ela é ansiosa, né? Um sono, ela falou que é de qualidade, mas pela história da paciente, nós já podemos perceber que às vezes parece que não tem uma boa qualidade. E às vezes o paciente não falou por maldade, mas ela não sabe que ela tem uma má qualidade de sono. Isso é muito importante. Tá? Então, por isso que eu já deixei a interrogação aqui. É uma paciente que já tem dor no ombro. Se ela tem uma dor no ombro, nós já podemos pensar em quê? Num processo de frustração por trás, num processo de raiva por trás. Então, olha só que interessante. Todo o processo já leva a entender que ela tem algo mais
profundo por trás. Por trás, tá? A ferritina dela tá baixa, né? É natural, né? O processo inflamatório do intestino diminui a absorção de micronutrientes, então tem que fazer reposição, tá? Ela faz essa reposição. É uma paciente que não tem processo menstrual, porque ela emenda a cartela de anticoncepcional. E nós sabemos que dentro da medicina tradicional chinesa, a menstruação e o suor são processos de limpeza energética e emocional. De limpeza energética e emocional. Então, se a paciente não tem menstruação e ela malha, né, uma vez por semana, é muito pouco. É muito pouco. Essa paciente precisa ter uma atividade física aeróbica, pelo menos 40 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Para já que ela não tem o processo menstrual, ela possa fazer essa limpeza emocional através do suor. Certo? Então, olha alguns pontos importantes que nós já vamos linkando aqui. Sem falar, né, em outros fatores como alimentação. Essa paciente precisa fazer um acompanhamento nutricional, porque é de extrema importância. Tem alimentos que prejudicam a doença de Crohn. Certo? Exatamente. Então, olha só, que o processo ele é complexo. Por isso que o tratamento ele é lento. Ele demora mais tempo. Tá? Mas vocês vão perceber que isso aqui vai gerar um reequilíbrio com a acupuntura. A acupuntura vai auxiliar esse processo. Tá? Mas nós não podemos deixar o paciente na expectativa que 1, 2, 3 sessões vão melhorar a vida dele. É um processo. A acupuntura sozinha também não faz milagres. Né? A atividade física vai ser primordial aqui. Podemos até conversar com a médica dela, né, em estratégias melhores de anticoncepcionais para ela. Certo? Show aí, ó. A Fernanda falando que a alimentação dela é boa, não come glúten e é toda orgânica. Então, olha, a alimentação já é um ponto especial, tá? Mas, por trás tem desequilíbrios energéticos e emocionais, que é o que nós vamos atuar aqui na acupuntura. Perfeito? Então, aqui está o processo de desequilíbrio. O que eu vou fazer agora? Vou trazer a foto da língua agora, para a gente entender do diagnóstico energético e comparar tudo que eu falei aqui, né, dos gatilhos, da fisiologia energética, inclusive do desequilíbrio emocional. Vamos lá? Me ajudem aqui no diagnóstico dessa língua. Primeiro passo que nós vamos avaliar. Tem saburra? Tem saburra essa língua? E aí? Saburra está presente ou ausente? Se ela está presente, ela é branca ou amarelada? Exatamente. Interessante que mesmo que alguns alimentos naturais podem interferir, né? A casca do feijão é prejudicial para essa paciente, né? Aveia, tá? Álcool, cafeína. Show! Então, temos aqui saburra branca. Perfeito. Saburra branca. Segundo fator que nós vamos avaliar é a cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? A cor da língua. Lembrando que a saburra branca acaba tamponando um pouquinho da cor da língua, mas nós podemos perceber a presença, né, principalmente no triplo aquecedor médio, triplo aquecedor inferior, de algumas regiões com petequias, que também nos mostram um processo de calor. Tá? A ponta mais vermelha. Tá? E aí? Olha só. Parece pálida porque ela tem uma saburra branca, mas se às vezes raspar essa língua, o fundo dela pode não estar tão pálido, tá? Mas vamos lá. Nós temos a presença de petequias, certo? Vocês conseguiram ver aí? Presença de petequias. Nas laterais, aparentemente pálida. Perfeito. No corpo não dá pra gente afirmar por conta da saburra. Algumas pessoas falaram regiões arroxeadas. Vocês conseguem ver aí arroxeado na língua? Parece que eu não consegui ver. Eu consegui ver a presença de petequias
e a lateral mais pálida. Fernanda, ajuda aí. Você que viu presencialmente. Tem mais regiões arroxeadas ou não? Como que é? Porque às vezes a foto pode ter uma distorção de brilho, de qualidade, que acaba interferindo aqui na nossa anamnese. Por isso que sempre eu gosto de perguntar para a gente saber realmente quem viu presencialmente qual é a característica mais da cor. Aparentemente a Fernanda também não percebeu regiões arroxeadas. Parece realmente que tem as petequias, né? São bem visíveis as petequias, elas até sobressaem sobre a saburra branca, tá? E a palidez mais nas laterais, que pode estar no corpo da língua toda, tá? Mas a saburra branca acaba tamponando, tá? Engraçado que nós podemos perceber, inclusive, né, uma saburra mais branca ali no triplo aquecedor superior. E a ponta mais vermelha com petequias. Perfeito, exatamente. Show! Então, vou deixar assim, né? E nós podemos ir avaliando mais para frente, né? Como essa paciente vai evoluindo até quando diminuir um pouquinho mais a saburra. Terceiro fator, alterações de forma. Essa língua tem fissura? É edemaciada? Volumosa? Tem presença de marcas de dentições? Como é a avaliação das alterações de forma nessa língua? Como são as alterações de forma dessa língua? Show! Perfeito. Então, olha só. Tem algumas fissuras, né? Principalmente na transição do triplo aquecedor médio para o superior, né? São fissuras pequenas, mas tem a presença de duas fissurinhas. Duas fissuras pequenas. Está levemente edemaciada e com algumas marcas de dentições. Perfeito. Edemaciada e denteada. Show! E por fim, o último fator, né, que nós vamos avaliar, né, a largada, né, isso mostra, né, o volume, né, da língua, o edema, perfeito. E a última coisa que nós vamos avaliar é a umidade de líquidos orgânicos. Essa língua, ela é mais seca ou ela apresenta brilho? Ela tem presença de líquidos orgânicos, de salivação nela, ou é uma língua mais seca? O que vocês acham? Enquanto vocês respondem, eu lembro que dias 22 e 23 de julho, tá? Nós teremos a imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo, tá? Então, quem tiver interesse me chama no direct, que estão nas últimas vagas. E Goiânia e região teremos dias 19 e 20 de agosto, tá? De agosto, perfeito? Maravilha. Então, quem tiver interesse, me chama no direct urgente aí, porque Goiânia só temos 5 vagas. Show. Vejo no aquecedor inferior uma depressão. É a forma como coloca, né, a musculatura da língua, às vezes coloca a língua mais para fora, então forma essa vilosidade lá no triplo aquecedor inferior, tá? Afundada no triplo aquecedor inferior. Isso pode ser mais da musculatura, tá? Não aparenta ser muito no corpo da língua. Show? Então, uns falam seca, outros úmida, pouco brilho. Então, ela tem sim um certo brilho, tá? E no centro parece ser mais seca. Então, parece ser mais seca no centro e úmida nas laterais. Show! E úmida nas laterais. Ótimo! Então, agora nós vamos traduzir esses achados para os padrões de desequilíbrios energéticos, tá? Então, vamos lá. Saburra branca nos mostra um frio interno. Petequias e a ponta vermelha nos mostra calor. Então, ó, síndrome mista. Síndrome mista, tá? Lateral mais pálida tem uma deficiência de sangue. Então, pode ser que o sangue não está circulando bem, tá? Fissuras. Tem uma deficiência da energia yin do baço, yin chi do baço.
tem uma estagnação, está alargada, está volumosa, ou tem um edema, né? Estagnação de Ti do baço. Está denteada, essa estagnação já está chegando no fígado e na vesícula. Está seca, então tem a presença de calor. Está úmida nas laterais, então ela tem deficiência da energia Yang do pulmão. Perfeito. Então, olha só, temos algumas estruturas importantes aqui que nós podemos trazer. Olha só, é um paciente que tem quadro de calor e de frio. Então já justifica, né, a doença autoimune. A doença autoimune, tá? O frio lá nos rins, que não deixa metabolizar a energia ancestral, tá? Aí nós temos também uma deficiência de energia yin, que gera uma estagnação. Essa estagnação já está chegando lá no fígado e na vesícula biliar, gerando também uma deficiência de sangue. Ou seja, a energia estagnada não deixa circular o sangue. Tá? E também temos uma deficiência de energia Yang do pulmão. Olha só, a paciente que nós estamos avaliando tem todos os padrões de desequilíbrios que nós tínhamos falado lá no começo. Insuficiência de energia ancestral através do frio, né, que consome o frio. O frio consome energia ancestral, né, não tem energia Yang para metabolizar a energia ancestral, acaba consumindo ela. Tem calor, tem processo inflamatório, tem estagnação de energia, tá? Tem deficiência de energia Yang do pulmão e tem a irregularidade do sangue, que o sangue não está circulando. Ele está ficando, né, estagnado e não chega principalmente nas laterais, ali no fígado e na vesícula biliar. Perfeito? Conseguiram perceber isso? Então, agora, nós podemos buscar um tratamento para essa paciente. E esse tratamento, então, ele pode ter algumas etapas de curto, médio e longo prazo. De curto, médio e longo prazo. O curto prazo, nós temos que buscar as queixas principais dessa paciente. Muita desinteria, né? Evacuando mais ou menos 6 vezes por dia. Então, nós podemos pensar em pontos que retira calor do intestino. Então, P7 com R6 e baço 4 mais PC6 ou CS6 vão auxiliar esse processo, tá? Mas nós podemos associar isso com IG4 mais IG11, que retira calor dos intestinos, tá? Nós podemos usar isso com baço 15, com estômago 25, que vai pegar na região dos intestinos, tá? Isso aqui pensando no curto prazo. No médio prazo, nós vamos preocupar também com os padrões de desequilíbrios energéticos. Lógico que essa divisão ela é mais por conta de um processo didático, tá? Nem sempre nós vamos fazer isso isoladamente. Então aqui, no curto prazo, mesmo trabalhando o curto prazo, nós já estamos pegando padrões de desequilíbrios energéticos, tá? E aí, a avaliação do paciente vai ser primordial. Por quê? Porque no médio prazo, nós podemos manter P7R6 com baço e pericárdio. Por quê? Porque o baço trata a estagnação, o pericárdio o calor. O rim trabalha a energia ancestral e também, né, auxilia na diminuição do calor. E o P7 na energia Yang. Mas dependendo do paciente, se os padrões de desequilíbrios dele estiverem mais acentuados na madeira, nós podemos associar VB41 mais TA5. Também. Show? Tá fazendo sentido para vocês? E aí nós podemos pegar, então, melhorar os padrões de desequilíbrios energéticos, tá? O ponto original de cada um dos elementos trabalha o padrão de desequilíbrio, tá? Então, C7 vai melhorar o padrão de calor, tá? Baço 3 vai melhorar o padrão de estagnação e de deficiência de energia Yin. O ponto P9, e podemos usar até da víscera aqui, né? IG3 vai melhorar o padrão do metal, tá? O ponto R3 vai melhorar o da água. E o ponto
F3 vai melhorar o da madeira, tá? Que vão melhorar os padrões de desequilíbrios. Mas aí, o que eu quero trazer para vocês é um ponto a mais. Um ponto a mais. Porque isso aqui é obrigação do acupunturista saber fazer essas correlações. Tá? Mas agora, a grande diferença que torna um acupunturista mediano num acupunturista fora da curva é você saber trabalhar a raiz do problema do seu paciente. Porque todos esses padrões de desequilíbrios que ela apresentou e qualquer paciente apresenta, ele vem por conta de um desequilíbrio emocional. Por conta de um desequilíbrio emocional. E aí, a grande diferença vai ser o tratamento do longo prazo quando você for trabalhar as emoções, as dessensibilizações emocionais. E aqui, então, você pode fazer o quê? Trabalhar a dessensibilização gestacional. Por que a dessensibilização gestacional? Porque limpar as emoções que o paciente carrega desde o ventre da mãe dela. Porque ela fala que ela foi filha de uma gestação não planejada. A mãe era noiva, não era planejada. Ah, mas isso tem algum problema, professor? Nenhum. Mas emoções que a mãe viveram por insegurança, por medo, por ansiedade, por, às vezes, frustração, às vezes não queria, não era aquele momento. Nada que vai interferir na vida da criança. Mas isso gera também alterações que podem gerar com que a paciente carrega. E nós carregamos isso. Já existem pesquisas mostrando isso. E aí, né, nós fazemos a dessensibilização gestacional, inclusive porque ela auxilia na melhora da energia ancestral, que é o impulso, que é o gatilho, por ser uma doença autoimune. E aí, essa paciente é paciente de uma aluna do curso. E ela já começou o tratamento com a dessensibilização gestacional. E a paciente feito uma dessensibilização gestacional, a paciente saiu de um padrão de desequilíbrio em que evacuava 6 vezes por dia para evacuar 2 vezes por dia, inclusive com fezes mais duras. Ah, professor, está falando que curou a paciente? Não. É só uma melhora do padrão de desequilíbrio dessa paciente. É uma melhora do padrão de desequilíbrio, de uma limpeza emocional que é um gatilho para o processo de desequilíbrio energético. Mais ainda, nós temos então aqui um estresse muito grande que gera esses padrões de desequilíbrios. E a partir do momento que você começa a dessensibilizar as emoções, você consegue, então, ter um processo de limpeza dessas emoções e de um autocontrole emocional que vai gerar um auto-reequilíbrio energético. Show? E aí nós podemos dar sequência, então, aqui com a dessensibilização da água para melhorar a imunidade, a dessensibilização do fogo para melhorar o calor, a dessensibilização da terra para melhorar o processo inflamatório do trato gastrointestinal, a estagnação de energia, a dessensibilização do metal para melhorar o padrão de desequilíbrio do intestino, o calor no intestino, isso vai gerar um reequilíbrio energético e emocional. E também podemos usar a dessensibilização da madeira para melhorar a nutrição dessa paciente. A partir do momento que nós conseguimos regular as emoções dessa paciente, gerando um reequilíbrio energético, o físico começa a apresentar sinais de melhora. Show? Faz sentido? Fez sentido isso para vocês? Ajudou de alguma forma? Então é por isso que eu trato e busco o tratamento dos meus pacientes seguindo uma linha terapêutica de inteligência emocional. E nós teremos esse curso presencial em São Paulo e em Goiânia. E também teremos esse curso online em breve. A lista de espera está no link da minha bio. Se você tiver interesse, vai lá, cadastra na lista de espera para você ser avisado quando abrirmos novas vagas. E São Paulo será nos dias 22 e 23 de julho, tá? Estamos nas últimas vagas. Goiânia temos mais 5 vagas nos dias 19 e 20 de agosto. Show? Perfeito?
Então, pessoal, esse foi o nosso caso clínico de hoje. Se você tem casos que você queira discutir, me mande no direct com a foto da língua, que eu coloco aqui pra gente fazer na lista, tá? E toda terça e quinta eu entro aqui às 8 horas da manhã para discutirmos casos clínicos. Eu trago a minha visão sobre esses casos clínicos, tá? Vou tirar foto do quadro e postar na comunidade do Acupunturista, lá no canal do Acupunturista no Telegram. E se você tiver interesse nas imersões presenciais ou online, me chame no direct, nós podemos conversar. Beleza? No mais, tenha um excelente dia, um excelente final de semana. Nos vemos terça-feira que vem. Ou a qualquer momento que você tiver alguma dúvida, me chame no direct que eu faço questão de responder. Beleza? Um grande abraço para vocês, um excelente dia. Eu mantenho vocês informados, tá? Com a evolução do tratamento desse paciente. Em breve teremos mais informações, certo? Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Contem sempre comigo, porque juntos nós somos mais fortes. De mãos dadas nós seremos imbatíveis. Um grande abraço e até mais.